Dois projetos de lei que beneficiam as pessoas com fibromialgia foram aprovados aqui na Câmara Municipal de Dourados. Um trata sobre a equiparação de direitos das pessoas com fibromialgia aos que já têm as pessoas com deficiência. Outra proposta trata sobre o estacionamento especial para as pessoas com fibromialgia e também uma carteira de identificação. E é justamente esse o tema do quadro Dourados em Foco, que a gente começa agora. Estão aqui ao meu lado a vereadora Leandra da Saúde, que é a autora, propositora desses projetos de lei. Muito obrigada pela sua presença, vereadora. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Também está conosco o médico reumatologista Rafael Ovídio. Doutor Rafael, obrigada pelos seus esclarecimentos que certamente vão contribuir muito aqui para o nosso debate. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu já quero começar com o senhor, viu, doutor? Explica pra gente, para colocar todo mundo no mesmo pé, o que é a fibromialgia, quais são esses sintomas, né, das pessoas que têm essa doença. A fibromialgia é uma doença crônica e que causa dor no corpo todo. Então é aquele paciente que geralmente tem dor nos braços, nas pernas, na coluna, e é uma dor que ela não está relacionada a movimento. Então o paciente não precisa ter um esforço para ter a dor. E é uma doença que ela é muito frequente em mulheres, principalmente mulheres mais jovens, na faixa etária de produção, de trabalho. Então é uma doença que assim, ainda tem pouco conhecimento da sociedade quanto a essa doença, ainda há um certo preconceito em relação a ela e é importante a gente sempre alertar aos pacientes que assim, deve procurar o auxílio médico, porque com o tratamento você consegue minimizar a dor do paciente e ter uma melhora da qualidade de vida. Certo. Vereadora, a senhora propôs esses projetos. De onde veio a ideia, a inspiração, né, e como eles vão funcionar na prática? Sim, eu tenho, né, fibromialgia, sofro, o doutor Rafael é meu médico, inclusive, né, e eu tenho bastante amigas também que hoje sofrem. Então, aí, por conversar e procurar, nós tivemos a ideia de apresentar esse projeto, né? E é um tema que não é discutido, como o doutor falou. É uma doença invisível, mas que judia muito da gente, né? Que as mulheres sofrem muito com essa dor. Então, nós precisamos discutir, trazer para a sociedade e principalmente no SUS, que é uma coisa que me preocupa, porque a gente não consegue ainda detectar a fibromialgia nas unidades de saúde. E a demanda é muito grande hoje de mulheres que buscam, né, a procura de médicos por causa da dor e não acham essa solução. Então, essa é a minha preocupação. Ok. Doutor, as leis que vêm, elas tratam, por exemplo, com relação a uma facilidade de mobilidade, como é o caso do estacionamento, né, e também uma prioridade de atendimento, por exemplo, que já são garantidos para as pessoas com deficiência. Por que essas pessoas também precisam desse tipo de prioridade? Por conta da dor. Eu acho que o racional dessa lei é tentar mostrar que esse paciente, apesar de não ter uma deficiência física visível, ele é um portador de dor crônica. E para quem tem dor, às vezes ficar horas numa fila ou às vezes ter que se deslocar por longas distâncias, isso pode ser ruim. Então o intuito da lei é tentar favorecer essas pessoas, trazendo para ele uma condição de melhorar a qualidade de vida deles. Lógico que a gente sabe que a atividade física é importante para quem tem fibromialgia, mas a gente tem que fazer uma atividade física sob supervisão e no momento certo, com a orientação certa. Então, essa lei ela tem um benefício ao paciente no sentido de trazer para ele alguns benefícios que podem facilitar o dia a dia dele, até para ele lidar com a própria doença e melhorar a qualidade de vida dele. Certo. De que forma essa legislação, vereadora, pode beneficiar esses pacientes do SUS que a senhora mencionou, né? De que forma isso pode ter impacto lá para eles? Acho que com essas políticas públicas a gente vai trazer essas discussões, né? E até nós conversando já com o doutor, ele até se disponibilizou de dar como é que fala? Curso de formação, né? Uma formação aos médicos, né? Da atenção básica, e isso achei muito importante, porque nós temos que trazer essa discussão, né, para a atenção básica, e nós vamos conversar com o secretário de saúde, porque precisa, a gente sabe que precisa. E conversando com o doutor, ele falou que 20% das pacientes, né, doutor, hoje que procuram o consultório, são pessoas com fibromialgia.
Então eu sei que nas unidades de saúde tem muitas, porque me procuram hoje por conta dessa bandeira que nós levantamos, que procuram e que não tem solução nas unidades de saúde. Daí ficam indo, né, e não conseguem nada. Então a gente precisa levantar essa bandeira sim no SUS. A senhora mencionou que a senhora tem essa doença, né? A senhora pode compartilhar com a gente um pouco do seu relato? É difícil mesmo encontrar esse diagnóstico, quer dizer, você passa por muitos exames, até se reconhecer com essa doença. Isso é um processo para as pessoas que estão hoje com esse tipo de dor se identificarem e se encontrarem? Eu foram muito tempo, acho que uns 5 anos com muita dor de cabeça. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor no corpo. E eu não achava que era, né, a enxaqueca. Tratava de enxaqueca, e aí eu ia para o médico, ia para o neurologista, fazia exames, fui até em São Paulo, fiz tudo, fiz exames e nunca tinha nada, não aparecia nada. E aí um dia eu fui a uma médica, ela falou para mim, olha, Leandra, você tem fibromialgia, porque pediu todos os exames novamente, eu fiz e não deu nada. Ela falou assim, você tem fibromialgia. Só que daí ela me passou uns remédios de depressão, né? E eu falei, mas eu não tenho depressão. É uma situação também que às vezes a gente se depara ali com aquela situação e a gente não aceita, entendeu? E aí eu falei, não, mas eu não tenho depressão, eu não vou tomar isso e ficar dependente desses remédios. E fiquei mais um tempo sem tomar e aí uma época eu falei, não, eu não aguento mais. Aí eu procurei o Dr. Rafael e ele entrou com a medicação e ali eu comecei a tratar, já faz uns 2 anos, né, doutor, que eu estou tratando. Às vezes tenho ainda as crises, né, como essa semana passada tive também, mas amenizou bastante a dor, porque é muita dor, dói muito o corpo inteiro. Então, assim, é complicado. E o início disso, para a gente aceitar, é complicado também. Como eu te falei, porque às vezes a pessoa vai tratar, vai te dar um antidepressivo, você vai falar assim, mas eu não tenho depressão. Principalmente é isso mais que afeta a gente, né? Mas não, ela vem junto, né? São consequências de várias coisas que acontecem, né? Como o doutor falou. E aí a gente às vezes acaba não aceitando, né? Então tem que ter uma discussão, tratar e trazer isso. Eu acho que a gente tem que trazer essas mulheres, trazer a sociedade para discutir mais esse assunto, porque agora que está vindo à tona, porque antes a gente não falava de fibromialgia, né? A gente não falava. Então hoje sim, hoje a gente está falando, hoje está discutindo, hoje ela está sendo vista. Então tem que trazer sim e discutir. Doutor, existe uma relação entre essa questão das doenças emocionais e a fibromialgia ou não? Como a vereadora disse, alguns sintomas parecidos. Quais são esses sintomas da fibromialgia? Para quem está nos assistindo, às vezes não consegue ali descobrir o que tem ou tem dificuldade de acesso a um tratamento. Quais são esses sintomas? A fibromialgia, como eu disse, a característica dela é dor crônica. E uma dor crônica generalizada. Então, lógico que essa dor crônica interfere na parte emocional. Qualquer pessoa com dor, ela começa a ter uma perda de qualidade de vida, ela começa a ter uma limitação e isso gera uma influência negativa do ponto de vista emocional. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a dor crônica, ela interfere na parte emocional. Mas, por outro lado, também, o estado emocional interfere na percepção de dor. Então, assim, a dor a gente não pode esquecer, até que, por definição, ela é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional. Querendo dizer, essa definição que tem a parte orgânica, mas tem o processamento da dor do ponto de vista emocional. Então, quando a pessoa não está bem, há uma tendência a ter uma piora da dor. Então, eu acho que, assim, as duas se entrelaçam. Então, do mesmo jeito que a dor pode interferir no humor, o humor também pode fazer com que a percepção de dor seja aumentada. Então é muito frequente essa associação de fibromialgia com depressão. Mas é importante a gente dizer que nem todo paciente que tem fibromialgia vai ter depressão. E quando a gente usa um antidepressivo, não quer dizer obrigatoriamente que o paciente tem depressão, por isso que eu estou usando. É porque alguns antidepressivos, por aumentar a serotonina no sistema nervoso central, ajudam a modular, a controlar a dor do paciente. Então, lógico que em alguns casos a gente vai precisar do antidepressivo porque esse paciente pode ter uma depressão associada. Mas não só por isso, eu posso precisar do antidepressivo para tentar fazer uma modulação de dor, diminuir a dor desse paciente e conseguir trazer uma melhora de qualidade de vida. Um outro aspecto importante que a gente estava até comentando sobre o atraso do diagnóstico. Isso é porque a fibromialgia dá dor em várias partes do corpo, mas ela não aparece aos exames. Então, quando a gente vê um exame normal, a pessoa que não tem uma experiência no diagnóstico de fibromialgia, às vezes pode falar,
está normal, não tenho nenhuma doença. E na verdade a fibromialgia ela tem essa característica de uma dor generalizada, sem alterações nem laboratoriais, nem em exames de sangue, nem em exames de imagem. Então é esse paciente que você tem que lembrar da fibromialgia e uma vez que você lembrou, você vai conseguir fazer o tratamento, diminuir a dor dele e trazer essa melhora de qualidade de vida. E quanto antes melhor, porque para quem tem dor, esse atraso é um maior tempo com qualidade de vida ruim. É por isso que é tão importante uma capacitação também para os profissionais que fazem ali aquele primeiro atendimento, nas unidades de saúde, por exemplo? Essa captação eu acho importante, eu acho importante por quê? Primeiro, porque vai alertá-los ao diagnóstico de fibromialgia, possibilitando um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais cedo para o paciente. Mas um outro aspecto é que a fibromialgia é um que a gente chama de diagnóstico de exclusão, tem outras doenças que se parecem com ela. E se eu capacito esse profissional, ele vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Então ele vai conseguir, ao olhar para esse paciente, ver aquele que tem fibromialgia e orientar os cuidados e separar ele daqueles que têm uma doença que se parece com a fibromialgia, que dá dor generalizada, mas que precisa de um outro tratamento. Então eu acho que a importância dessa capacitação é isso, propiciar um diagnóstico precoce, mas também possibilitar essa diferenciação que é muito importante. Tem outras doenças que podem ter quadro clínico parecido. Doutor, para a gente encerrar, qual que é a orientação que o senhor dá para aquelas pessoas que têm aquela dor mais generalizada e que têm esses exames que não aparecem em nada? Devem procurar novamente um médico, explicar sobre a sua condição? Qual é o médico que procura? O especialista é mesmo um reumatologista? Existem outros? Qual é o caminho para quem se identificou com esses relatos aqui de hoje? É aquilo que eu estava comentando, que assim, o quadro clínico típico da fibromialgia é dor generalizada e fadiga crônica. Então, acho que todo mundo que tem esse quadro clínico deve passar por uma avaliação. Uma vez que os exames não mostram outras doenças, deve ser pensado no diagnóstico de fibromialgia. A pessoa que tem esse quadro clínico deve procurar o especialista e, apesar do tratamento da fibromialgia ser multidisciplinar, então, o paciente precisa fazer uma atividade física, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa de medicamento, mas apesar de ser multidisciplinar, eu acho que o médico central nesse diagnóstico, nesse acompanhamento é o reumatologista, porque ele está capacitado para fazer essa diferenciação, esse reconhecimento da doença e começar o tratamento. O senhor tocou num ponto importante que eu acho que é legal a gente falar antes de encerrar. O tratamento que existe hoje disponível para fibromialgia, ele é um tratamento acessível para quem consegue o diagnóstico? Assim, hoje a gente esbarra numa dificuldade que é, para o paciente de condição financeira mais baixa, de maior dificuldade financeira, ele precisaria de fisioterapia. A gente sabe que às vezes tem muita fila e ele não consegue fazer a fisioterapia na frequência e na rapidez que ele precisa. Os medicamentos que a gente usa são medicamentos que são moduladores de dor. Então, alguns antidepressivos, alguns medicamentos para dor neuropática, que ainda são medicamentos caros. Então, essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem naquele paciente com menor poder aquisitivo. Tá? Então, o que eu acho que a gente precisaria é criar uma condição para que esse paciente fosse aceito num grupo e fazer um tratamento multidisciplinar. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse paciente e abraçar ele, porque é uma pessoa já que tem um sofrimento crônico por uma dor crônica e que às vezes ela não consegue alcançar o tratamento necessário. Vereadora, quando a gente fala de fibromialgia, também entra esse campo da conscientização e também do trabalho para que isso seja mais acessível para quem não tem poder aquisitivo, né? De que forma o parlamento pode colaborar nessa situação? Sim, eu acho que é importante tudo isso que o doutor explicou e uma situação que ele falou e eu queria também deixar claro, que tem que passar por um especialista e ter laudo, né? Ter o laudo, porque não pode tomar o remédio assim em vão, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Para que o especialista acompanhe e faça esse laudo, o paciente seja laudado. Então eu falo assim, mas a conscientização da equipe, né, da atenção básica, de como tratar esse paciente lá, ela é muito importante, porque a gente chega lá, né, às vezes com muita dor, sofrendo, e aí ficam jogando de um lado para o outro, a gente não sabe para onde vai, entendeu? Então ali tem que ser acolhido, tem que ser encaminhado.
E então, assim, nós aqui vamos lutar, eu tenho certeza que meus colegas também, essa casa vai abraçar essa causa aqui, o que a gente puder fazer, vamos pedir ajuda para o Estado, inclusive até para a gente pactuar essas medicações que hoje não são pactuadas para fibromialgia, né? O paciente sendo laudado com o médico, que ele tem acesso às medicações. Ou seja, essas leis que a gente já tem, já garantem uma qualidade de vida mais imediata, só que esse caminho está começando. Sim, está começando e nós temos muito a percorrer ainda, né? Tá certo, obrigada, viu, vereadora, pela sua participação e contribuição. Eu que te agradeço. Doutor, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e também pelos seus esclarecimentos aqui para quem assiste Dourados em Foco. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição e espero ter contribuído aqui com vocês. Obrigada. Bom, se você quer saber tudo o que acontece aqui na Casa de Leis, mais informações sobre os projetos, né, o projeto na íntegra, você encontra tudo no site da Câmara, no site oficial e também nas redes sociais. Acesse o canal da TV Câmara no YouTube e aproveite para se inscrever. Até breve.